Bom dia, senhoras e senhores. Sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. São 8 horas e 15 minutos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, que nós vamos tratar a respeito do capítulo 8 do arquivo sobre linguagens formais e autômatas que eu enviei para vocês por e-mail. Vou apresentar aqui esse arquivinho aqui. Nossa avaliação da AB2, ela conta com dois arquivos. Um é o capítulo 5, Máquina de Turing, da qual a gente vai fazer a parte subjetiva da nossa avaliação. Então, eu só gostaria que vocês conhecessem o que foi a máquina de Turing e a importância dela para a área de computação como nós a conhecemos hoje, tá? É um arquivinho bem simples, é o capítulo 5 do livro de Teoria da Computação. Ela apresenta aqui o propósito, o funcionamento da máquina de Turing, como é que ele funciona, o mecanismo por trás da ideia de máquina de Turing. Então, o que eu preciso? Só que vocês entendam o que foi a máquina de Turing, o seu funcionamento e a importância que ela trouxe para a nossa área de tecnologia. Tá? Então, é só dar uma lida nesse documento. Se tiver alguma dúvida, me perguntar. Aí a nossa parte subjetiva da B2, eu vou tirar desse arquivo aqui. Então, por exemplo, uma coisa que ele fala aqui, na página 132, ele fala assim, que a máquina de Turing ela tem 3 princípios: processamento de funções, reconhecimento de linguagens e solucionabilidade de problemas. Eu preciso só que vocês entendam o que é o processamento de funções. O que é reconhecimento de linguagens? A gente viu na primeira unidade do nosso curso o que são as linguagens, o que é o alfabeto, o que são os símbolos. O que seria reconhecimento de linguagens? E solucionabilidade de problemas? O que é um problema solucionável? O que é um problema não solucionável? Então, essa vai ser a parte da V2 subjetiva. Na parte objetiva, que é aquela de marcar X, a gente vai usar esse outro arquivinho que eu passei para vocês, que é o capítulo 8, funções recursivas. E assim a gente fecha o nosso conteúdo. Então, na aula de hoje e na próxima aula, eu vou dar atenção para esse capítulo 8, que são as funções recursivas. Ele apresenta aqui a importância das funções recursivas, a sua utilização, como elas nos permitem resolver uma série de problemas. E aí, na aula passada, eu pedi para vocês instalarem uma IDE qualquer. A gente fez uma votação sobre que linguagem a gente poderia implementar algumas funções recursivas. Eu joguei Java, Python, C, Pascal, eu dei algumas opções e a turma votou pela linguagem C. Então, eu pedi para vocês instalarem uma IDE da linguagem C para a gente poder fazer alguns exemplos de recursividade. Então, aqui, por exemplo, nesse arquivo, ele dá um exemplo clássico de recursividade, que é, por exemplo, o uso de função fatorial, por exemplo. Ele até faz um exercício aqui para a gente tratar um exemplo de uma função fatorial, de uma função quadrada, por exemplo. E aí eu pedi para vocês instalarem uma IDE qualquer. Então, se vocês puderem agora abrir aí a sua IDE que você instalou, como sugestão eu passei essa daqui, que é uma IDE
bastante levinha, bem fácil de utilizar, que é o deve ser, né? Então, esse é um exemplo que vocês podem usar. Então, se puderem abrir agora aí numa janela, para que a gente possa começar a implementar esses exercícios. E aí, ainda na aula de hoje, eu passo uma questão de como eu vou cobrar de vocês o conhecimento sobre recursividade. Então, eu vou abrir aqui junto com vocês, se vocês puderem reproduzir aí também, abra a sua IDE, e aí a gente vai fazer um exercício juntos aqui, ó. Eu vou pedir um arquivo novo, vou aqui pedir um arquivo fonte, novo arquivo fonte, vou fazer devagar para que vocês possam me acompanhar e assim a gente desenvolver esse exercício juntos, tudo bem? Então, por favor, abram aí um arquivo novo. Eu já vou salvar aqui com o nome, ó, salvar como. Eu vou colocar o nome dele aqui de Lingform, ou seja, linguagens formais, recursividade 01. Vamos fazer mais de um exercício, tá? Vamos padronizar o nome, coloquem assim, ó, Lingform recursividade 01. E aí, quando eu falar assim, abra o arquivo linguagens formais recursividade 01, abra o arquivo linguagens formais recursividade 03, aí a gente tem a padronização. Então, eu vou fazer devagarzinho para que vocês possam me acompanhar, e assim a gente faz uma aplicação com o uso de recursividade, a gente faz um programinha, nós vamos fazer juntos, e aí, depois que a gente concluir, eu mostro para vocês uma questão, um exemplo de uma questão, que use esse conhecimento para a gente fazer um teste e ver como é que vocês sairiam. Então, vamos lá, eu vou fazer devagarzinho justamente para vocês me acompanharem aí também, tá? Então, abra um arquivo novo, coloca ele com a extensão .cpp, ó. CPP é C++, C++. Então, o nome do nosso arquivo vai ser lingform recursividade 01.cpp. Ou seja, linguagens formais recursividade 01.c++. Vou fazer devagarzinho para todo mundo me acompanhar, ó. Já vou pedir para vocês colocarem aqui duas bibliotecazinhas. Vamos usar a biblioteca. Deixa eu já pegar aqui de um arquivo já. Então, só para não ter que copiar do zero. Aqui, ó. Vamos usar as bibliotecas stdio.h e a on input output.h. A stdio significa Standard Input Output. Eu vou até botar aqui no comentário, ó, carregando a biblioteca Standard Input Output. Quem tiver dúvida do que faz essa linhazinha, ó, vou até botar aqui, ó, para usarmos os comandos de entrada e saída de dados. Para usarmos os comandos de entrada e saída. Entrada e saída de dados. Bem? E essa outra biblioteca aqui, ó, vou colocar devagarzinho para vocês me acompanharem, fazerem aí também. O nome dessa biblioteca, ó, a gente está aqui carregando a biblioteca on input output. Para que serve essa biblioteca? Para o comando get char. Por quê? Porque dependendo do seu sistema operacional,
ele termina e não dá tempo da gente ler o conteúdo da tela. Então, a gente vai usar o comando getChar no final para pausar, aguardar o usuário teclar digitar uma tecla qualquer para ele poder sair, para que a gente possa ler o conteúdo na tela. Porque, por exemplo, o Windows 7, quem usa aí o Windows 7, ele não deixa a tela paradinha ao final do programa. Quem usa o Windows 10, o sistema operacional mantém a tela, mas Windows 7, Windows Vista, Windows XP, ele não mantém. Então, vou botar essas duas bibliotecas. Até aqui, todo mundo igual a mim? Tranquilo? Podemos prosseguir? Lésia, Ana Júlia, Clemerson, Emanuel, Gabriel, Matheus, Wesley, ótimo, show de bola. Então, eu estou fazendo devagarzinho justamente para que todo mundo faça junto comigo e me acompanhe, porque esse programa vai ficar bem grande, tá, gente? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vamos colocar aqui o nosso método principal. O nosso método principal, que a partir daqui a gente vai chamar a nossa biblioteca. Tá? Vou até botar o comentáriozinho aqui, ó. O método principal. É daqui que o compilador entra, ele começa entrando nesse método principal. Todo programa em C, em Java, precisa ter um método main principal, tá? E aí, a partir daqui, a gente vai chamar os programinhas, por exemplo, as coisas. Ó. Por exemplo, eu vou solicitar aqui para o usuário, ó, printf, vou pedir para ele assim, ó, informe um número inteiro para o cálculo fatorial, por exemplo, ó. Informe um número inteiro para o cálculo fatorial. Vou declarar aqui uma variávelzinha inteiro, ó. Declarar com nome, como é que a gente pode colocar? Vamos colocar valor, né? Valor, vou botar valor, ó. Valor, que é o que o usuário vai informar para a gente. Então, o que ele digitar, nós vamos colocar aqui dentro da variável valor, ó. %d, %i de inteiro, e vou colocar aqui, ó, dentro da variável valor. Olha que legal. Estou fazendo devagarzinho para vocês irem me acompanhando. Tá? Para a gente ver se está ok, ó, vou botar aqui só para mostrar para o usuário o que ele informou. Ó. Você informou o número. Aí vou só mostrar aqui, ó, só para a gente ver ele funcionando, ó. Valor. Vou rodar aqui por enquanto, só para a gente ver que até aqui ele já está funcionando o nosso programinha. A leitura. Então, ó, por enquanto o nosso exercício está assim, ó. Informe o número inteiro para o cálculo do fatorial. A gente vai colocar aqui o valor 5, só para ele ver que... Opa, faltou o getChar. Olha o que eu falei para vocês. O getChar. Ele justamente para dar tempo da gente ler o conteúdo da tela, senão ele sai da tela. Então tá lá, ó, informe um valor para o cálculo do fatorial. Você informou o número valor. O que tá? Ah, tá faltando uma coisinha aqui, ó. Eu tenho que botar a recente de inteiro, que é onde ele vai apresentar aqui o valor. Vou fazer aqui devagarzinho para vocês me acompanharem. Eu vou dar um tempo para vocês me acompanharem, ó. Por favor, vamos todo mundo ficar igual no mesmo ponto para a gente seguir juntos, porque esse exercício ele vai ficar bem grande, tá? Então, ó, por favor, façam igual o meu, ó. O que eu fiz lá nas duas primeiras linhas? A gente me pediu para incluir duas bibliotecas. Standard Input Output
para poder usar os comandos printf e scanf, aquela stdio lá em cima. E na linha 2 a gente está carregando a biblioteca conio.h, que significa C on input output. É para a gente poder usar o comando da linha 9. Olha lá, comando da linha 9. Então tá aí, ó. Por enquanto já está no caminho. Informe um número inteiro para o cálculo fatorial. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo do fatorial aqui dentro do main, tá? Aí depois a gente vai criar uma função lá do lado de fora e depois a gente chama essa função recursiva. Combinado? Então, dessa forma a gente consegue tratar isso. Então, ó, até aqui todo mundo junto comigo. Posso passar adiante? Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Esse exercício vai crescer, tá? Então, vamos lá. Se eu estiver indo muito devagar ou muito rápido, me avisem aí. Como vocês já fizeram disciplina de linguagem C, como vocês já programam em C, eu estou indo assim, médio. Se estiver muito devagar, me avisem, ou se estiver rápido demais, me falem também. Aí eu mudo o ritmo. Então, pronto. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Em vez da gente ter esse comando aqui, você informou o número tal, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer aqui o cálculo do fatorial aqui dentro primeiro, e depois a gente chama ele de fora. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chegar bem aqui e em vez de você informou o número tal, eu vou colocar assim, ó, o fatorial de... Aí eu vou concatenar aqui, ó, com o valor. O fatorial de 5, por exemplo, equivale... vou botar o símbolo de igual, ó. É igual a... Agora aqui, ó, eu vou chamar a função que nós vamos fazer ali, ó, fatorial, e vou passar o valor que o usuário informou ali, ó. Vou pedir para vocês virem aqui fora agora, vamos criar a função fatorial, ó. Int, ela vai retornar um valor inteiro. Vou botar aqui fatorial, deixa eu mudar a letra F aqui para maiúsculo. Por favor, mudem a letra F para maiúsculo, só para a gente padronizar, tá? Lembrando que o Java, o C, o Python são case sensitive. O que é uma linguagem case sensitive? Ela é sensível ao caso, diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, ela recebe aqui o inteiro, eu vou chamar aqui de A, tá? Ela vai receber o inteiro A, ó, que é o valor que a gente está pedindo para calcular o fatorial. E pronto, esse aqui é a nossa função, o escopo dela. Estou fazendo devagarzinho justamente para que vocês me acompanhem, tá? Façam aí, ó, por favor, ó. Lá na linha 4, a gente criou a nossa estrutura da nossa função fatorial, que a gente está chamando aqui na linha 13, ó. A gente está chamando fatorial. Então, a gente vai imprimir assim, ó, o valor o fatorial e aí o valor que o usuário informou é igual a... Por enquanto, eu vou pedir para vocês fazerem só assim, ó, dar um return de A, do jeito que a gente recebeu, ó. Só para a gente ver ela funcionando, ó. Vou rodar aqui só para a gente ver que ela está funcionando, ela já está chamando ali o fatorial, ó, para a gente acompanhar. Fatorial de 5, quando eu der Enter, ela já... faltou eu colocar aqui o valor, ó, do percentil. Estou sempre esquecendo disso. Percentil, ó, para ele aparecer o fatorial. Por enquanto, a gente
A gente só vai colocar aqui, quer ver? Eu vou botar mais um, ó, só para a gente ver ele incrementando o valor e apresentando ali. Ó. Vou fazendo por partes. Claro que ainda não está fazendo o cálculo do fatorial, mas ó, se eu coloco o valor 5, ó, observe que ele já está... Deixa eu aumentar a fonte aqui um pouco mais. Que na tela que eu estou acompanhando aqui. Ó, pronto, melhorou. Então, ó, por enquanto, o nosso programinha ainda não está calculando o fatorial, mas a gente só está vendo a estrutura dele se está funcionando. Tá vendo? Ó? Observem que aqui na tela ele apresenta, informe o número inteiro para o cálculo do fatorial. Está lá na linha 10, ó, esse print. Olha lá na linha 10, tá vendo? Aí o usuário informou o valor 5, que foi lido na linha 11. Observe que na linha 11 a gente leu o valor 5. E na linha 13 eu estou imprimindo, ó, o fatorial de 5 é igual a... Ele está dando 6 porque a gente criou a nossa função fatorial lá na linha 4. Por enquanto, a gente só está dando um retorno de A mais 1, só para a gente ver funcionando. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular aquele fatorial ali dentro. Ó. Até aqui, tranquilo? Todo mundo me acompanhando? Posso ficar despreocupado? No ritmo ok ou estou muito devagar? Ou estou muito rápido? Dei um feedback aí só para eu saber se está tranquilo, tá? Se eu estiver muito devagar, me avisem que eu acelero mais. A Ana Júlia disse que está tranquilo, o Pedro disse que está ok. Então, ótimo. Então, vamos continuar. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Ó? Vamos fazer a função aqui. Ó. O que eu vou fazer? O que é o fatorial? Só para a gente relembrar. Ó. Só para a gente relembrar. O fatorial de 5 é igual a todo ele multiplicado por todos os antecessores. Ó, é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso é o fatorial de um número. Ó. Então, quando a gente tem lá o fatorial de 5, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, esse vai ser o modelo que a gente vai ver para testar se nosso cálculo está correto. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou declarar uma variávelzinha, um i aqui, ó, para int i variando de 1 até, o i for menor ou igual ao a, ó, o i for menor ou igual ao a que nós recebemos como parâmetro. Vou botar i mais mais aqui, ó, i recebe i mais 1. I mais mais, só para a gente percorrer aqui, ó. E aí, eu vou declarar uma variávelzinha aqui chamada resultado, ó. Vou declarar uma variável, um inteiro aqui, ó, chamada resultado. E ela vai receber o valor 1. Tá? Ó, resultado recebe o valor 1. Aqui dentro, eu vou fazer assim, ó. Resultado recebe ela mesma multiplicado por quem? Por i. E aí nós vamos dar o retorno para o usuário de resultado. Olha lá que legal, ó. Vou dar uma pausa aqui para vocês agora me acompanharem e deixar o igualzinho ao meu, ó. Eu já vou rodar aqui só para fazer um teste para ver se está ok, enquanto vocês digitam e mantêm o código semelhante ao meu. Então, olha como é que... Vamos ver se funcionaria, ó. Eu vou pedir aqui para o usuário calcular o fatorial de 5. Então, tá lá, ó. O fatorial de 5 é 120. Ou seja, deu certinho com o nosso teste ali em cima, ó.
o nosso teste, ali em cima, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Ou seja, o fatorial do valor 5 é igual a 120. Até aqui, alguma dúvida? Está tranquilo? Estou fazendo devagarzinho justamente para que vocês repliquem o código aí, porque esse programa vai ficar bem diferente do que ele está aqui, tá? O Alex disse que está tranquilo. Ó, até agora, a gente não está usando recursividade. Até agora, a gente não entrou na disciplina, tá, gente? Até agora, a gente não entrou no conteúdo da unidade 2. Vamos entrar daqui a pouco que a gente vai refazer essa função sem o cálculo do fatorial. 120 vezes 6 daria 720. Vamos ver se ele vai dar certo? Eu vou rodar o programa de novo. Vou colocar aqui, por exemplo, agora, ó, o fatorial de 6 equivale a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Vamos ver se está correto o nosso programa. Ó. Vou rodar aqui o nosso aplicativo e a gente vai verificar se o fatorial de 6 realmente está sendo calculado como 720 certinho. Então, a nossa função está ok, está 100%, está funcionando. Agora, sim, nós vamos refazer essa função utilizando recursividade. Então, ó, já que a gente viu que ela está funcionando direitinho, nós agora vamos fazer usando recursividade. Vamos fazer a mesma função. Eu vou pedir para vocês, vamos mudar o nome dessa daqui que a gente fez? Por favor, ó, vai lá na linha 4 e vamos colocar o nome dessa aqui, ó, fatorial sem recursividade. Para a gente deixar as duas bem diferentes, tá? Copiem esse nome aqui, ó, fatorial sem recursividade. Ctrl C e coloque aqui na chamada, ó. Por quê? Porque agora a gente vai fazer a função fatorial com recursividade. E vamos deixar as duas, uma do lado da outra, para a gente ver como é que funciona. Então tá lá, ele está chamando primeiro a minha função, ó, fatorial sem recursividade. O que o professor Wilson pediu? Para chegar agora e só mudar o nome da função que estava fatorial, eu pedi para vocês mudarem para fatorial sem recursividade. Por quê, professor? Porque agora a gente vai fazer a outra função chamada fatorial com recursividade. Combinado? Então, ó, eu vou pedir para vocês, logo aqui embaixo, ó, depois do fatorial sem recursividade, vamos fazer assim, ó, inteiro, vai ser o retorno dessa função. Vou botar aqui, ó, fatorial com recursividade. Viu a diferença? Fatorial com recursividade. Ó. Ele vai receber o mesmo parâmetro ali, ó, vou chamar de int A. Poderia ser qualquer nome, tá, gente? Válido. Contanto que tem aquelas regras, aquelas 5 regras que vocês já conhecem. Não pode ter caracteres especiais, não pode conter espaço. Terceira regra, não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Quarta regra, não pode começar por número. Pode até ter número no meio e no final, mas não pode começar por número. E a quinta e última, não pode ter mais do que 255 caracteres. Olha lá, ó. Abrir aqui, ó. Essa vai ser a nossa função fatorial com recursividade. Então, por favor, façam aí a gente ir juntinhos, e assim não ter dúvidas. E aí, depois que a gente fechar esse programa, a gente resolve uma questão da AV2 sobre esse assunto para ver como é que vocês se sairiam. Tá? Então, continuando aqui, ó.
que eu vou fazer? Diferentemente da função fatorial sem recursividade, que tinha um for lá dentro, ó, poderia ser o while também, tá, gente? Poderia ser do while, não importa. Eu usei for porque o for, nesse caso, ele é mais rápido. E como eu já tenho o limite a ser percorrido, o for é o mais indicado nesse caso. O que eu estiver falando aqui, se alguém tiver uma dúvida, não deixe de perguntar, tá? Ah, professor, por que o for é mais rápido do que o while? Se quiser perguntar, fiquem à vontade. Continuando aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte agora. Olha que interessante. A gente sabe que existe uma regra matemática que o fatorial de... Todo fator de 1 é igual a zero. Então, eu já vou começar aqui o nosso programa botando assim, ó. A condição de parada. Eu vou colocar assim, ó. Se o valor de A for igual a zero, fatorial de zero é sempre 1. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou dar um return de 1. Vou dar um return de 1. Tá? Vou retornar 1. Se não, olha lá, ó. Se o A não for 0, olha o que a gente vai fazer. Agora que vem o show, olha que beleza. Eu vou dar um return que vou dar um return de eu vou chamar a mim mesma, ó. Eu vou pegar o valor da variável A que eu recebi e vou multiplicar pelo quê? Pelo fatorial com recursividade. Olha a função chamando ela mesma. Olha que legal, ó, gente. A função, nesse momento, está chamando ela mesma. E eu vou passar quem? Eu vou passar o A menos 1, que é o meu anterior, ó. Olha que legal. Ah, faltou o ponto e vírgula ali em cima, tá, gente? Esqueci, ó. Por favor, não deixem de colocar. Eu não tinha colocado porque eu também estou fazendo um outro sistema em Pascal e o Pascal ele não pode ter ponto e vírgula antes do else, é por isso que eu não tinha colocado. Mas no Java e no C tem que colocar. No Python é opcional, tá? Esse ponto e vírgula. Então, continuando aqui, ó. Olha que interessante. Se o A for igual a zero, ou seja, existe uma regra matemática que diz que o fatorial de zero é 1. E também vai ser a nossa condição de parada. Eu vou até pedir para vocês colocarem um comentário aqui, ó. Coloquem assim, ó. Condição de parada da função recursiva. Já notem em algum lugar, ó, toda função recursiva, ela obrigatoriamente precisa ter uma condição de parada. Senão, o seu programa entra em um loop infinito e ele só vai parar se um dia estourar a memória. Então, toda função recursiva precisa ter uma condição de parada. No nosso caso, a condição de parada é a linha 12. Tudo bem? A condição da parada é a linha 12. E na linha 15, a função chama a si própria. Olha que legal, ó. Vou até botar um comentáriozinho aqui na linha 15. Coloquem também, por favor, ó. Coloquem um comentário assim, ó. A função recursiva chama a si própria. Olha que legal. E a programação dá um poder enorme para a gente, ó. Vamos ver se está funcionando? Vamos ver se está funcionando. Olha o que eu vou fazer agora, ó, devagarzinho para vocês me acompanharem. Todo mundo me acompanhando, ó. Tá vendo a nossa linha 23? Na linha 23, a gente está chamando a função fatorial sem recursividade, ó. Na linha 23.
fatorial sem recursividade. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora é copiarem a linha 23, colarem aqui, ó, logo abaixo, e em vez da gente chamar a função sem recursividade, nós vamos chamar a função com recursividade. Olha que legal. Observem vocês que o que nós fizemos agora? Nós fizemos a chamada da função com recursividade. Então, primeiro, vamos até fazer melhor, vamos colocar assim, ó, um print aqui na frente. Por favor, coloquem assim, ó, printf, coloque assim, ó, chamando a função sem recursividade. Coloque assim, ó, chamando a função sem recursividade. Vou botar um /n na frente só para ele pular uma linhazinha, tá, gente? Ó. Chamando a função sem recursividade, aí a gente chama a função sem recursividade. Aí depois eu vou pedir para vocês copiarem essa linha e colarem aqui no lugar da 25, ó, chamando a função com e sem, ó. Com recursividade e sem recursividade. Olha que legal. Eu vou dar um tempinho para vocês me acompanharem, todo mundo ficar igual a mim. O que eu fiz? A última alteração que nós fizemos. Depois que nós construímos a função fatorial com recursividade lá na linha 11, o que nós fizemos agora? A gente está chamando na linha 24 a função sem recursividade e na linha 26 nós estamos chamando a função com recursividade. Até aqui todo mundo junto comigo? Posso ficar despreocupado? Ficar tranquilo? Estão me acompanhando? Ou está indo muito rápido? Ou está indo muito devagar? Gostaria que todo mundo me acompanhasse para que a gente fizesse esse exercício juntos e assim a gente possa fazer uma questão daqui a pouco sobre esse assunto, tá? Recapitulando o que eu falei no início da aula para o pessoal que chegou depois, a nossa V2, metade dela vai ser objetiva, o capítulo 5, máquina de Turing. E a outra metade dela, 5 pontos, vai ser objetiva, marcar X, sobre recursividade, que é esse assunto que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida, não deixem de me escrever. Vou rodar esse programa aqui agora, só para a gente ver se ele vai ficar bonitinho e funcionando, tá? Vou rodar ele aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Se a gente colocar o valor 6, ele vai executar bonitinho nos dois. Então, eu vou deixar aqui no canto da tela. Vou colocar aqui, ó. Informe um número inteiro para o cálculo fatorial. Vou colocar o valor 6 para a gente ver se vai funcionar. Então, olha lá que bonitinho, ó. Chamando a função sem recursividade. O fatorial de 6 é 720. Aí depois, na linha de baixo, chamando a função com recursividade. O fatorial de 6 é 720. Olha que legal isso, gente. Olha que show que ficou o exercício que vocês fizeram. A gente chamou aqui, ó, na linha 24, nós estamos chamando a função sem recursividade, olha lá na linha 24, ó. O fatorial de 6 é... Aí a gente chama a função fatorial sem recursividade. Passando como parâmetro o objeto valor, que foi declarado na linha 19 e recebeu o seu valor na linha 21, ó. Olha aí que legal. E na linha 26, o que nós temos na linha 26? Nós temos a chamada
da função, só que dessa vez com recursividade. Então, olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês a execução disso. Olha que show que vai. Vou percorrer isso daqui explicando cada linha dessa para a gente ver. Ó. Se tiver alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar, tá, gente? Então, eu vou abrir aqui, ó, o nosso exercício para a gente poder tratar isso. Olha que interessante. Então, ficou assim, ó. O que nós estamos fazendo? Na linha 26, na linha 24, ele está chamando aqui a função sem recursividade. Olha lá, ele está chegando aqui, ó, e chamando a função sem recursividade. Na função sem recursividade, o que nós temos aqui? Nós temos um for aqui dentro, ó. Aqui, ó, ele está percorrendo a variável i. Ele está percorrendo a variável i. Ele percorre a variável i e aí faz o cálculo do fatorial para a gente. Percorre a variável i. Beleza? Então, nós temos um for fazendo isso. Poderia ser um while, poderia ser um do while, o que vocês acharem melhor, tudo bem? Eu preferi o for porque ele é mais rápido. Então, poderia ser qualquer outra dessas estruturas. Agora, o show está nessa chamada aqui, ó, função com recursividade. Na função com recursividade, que é essa daqui, ó, observem o que ele faz. Ele não percorre um for. A função aqui, ó, chama a si própria. Olha que legal. A função se chamando a si própria. E aí, passando o quê? Passando como parâmetro aqui o A-1, ó, que ele recebeu. Então, ela vem aqui, fica se chamando, e aí ela passando o quê? Passando o seu antecessor. O resultado disso daqui, ó, ela multiplica pelo próprio A. Então, quando a gente passou, por exemplo, o valor 6 aqui, ó, quando nós passamos o valor 6, o que ele fez? Na primeira rodada aqui, ó, ele instanciou a função recursiva, passando 6. Aí ele testou aqui, ó, é igual a 1 a 0? Não. Então, o que ele faz? Ele chama a si mesma, passando quem? Passando agora ele menos 1, ó. Aí ele passou agora o 5. Quando ele chega aqui na linha 12, o 5 é igual a 0? Não. Então, ele chama de novo a si própria, passando o valor 4. Passando o valor 4. Aí ele testa. 4 é igual a 0? Não. Aí ele chama a si própria, passando o valor 3. Passando 3. E aí ele testa. 3 é igual a 0? Não. Ele vai fazer isso até o momento em que a condição de parada da função for atendida. Quando ele chegar aqui na última vez, ó, que ele passar o 1, aí o que acontece? A condição de parada da função, ó, foi atingida. Olha aqui, ó, a condição de parada, ó. Condição de parada. Porque quando ele passou aqui o zero, a próxima, ele passou o 0, aí ele vem desempilhando. 1 vezes 2 dá 2. Aí ele vem fazendo essa operação aqui, ó. Aí 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. Aí quando chega aqui, que foi a função que deu início,
Ninguém mais chama ela antes. Então, o que ele faz? Ele retorna o valor. Olha que show de bola. Dessa forma, a gente resolve uma série de problemas no ramo da computação, da teoria da computação, justamente porque agora eu tenho o poder dessa função, de uma função chamar a si própria, e aí, dessa forma, a gente tem condições de problemas que antes a gente não conseguia resolver por meio desse tipo de estrutura aqui, ó. Por meio desse tipo de estrutura. Então, dificilmente a gente vai ter situações em que vocês conseguem resolver por meio de for, de while, do while. Um exemplo desse, na teoria dos grafos, por exemplo, quem é meu aluno da disciplina da teoria dos grafos vai lembrar disso. Às vezes eu preciso percorrer vários caminhos para ver a rota mais curta, e aí ele vai chamando a função ela mesma até que ele chegue no resultado de qual é a opção mais rápida. Então, dessa forma, a gente consegue. Esse é um exemplo clássico, que é o uso da função fatorial, é um exemplo clássico de utilização de recursividade, mas você pode resolver uma série de problemas. Aqui no livro, por exemplo, ó, no nosso livro, o capítulo que eu mandei para vocês por e-mail, um dos exercícios ele pede para resolver exponencial, ó. Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse exercício também da exponencial. Ou, de repente, eu posso passar como uma atividade para vocês fazerem durante a semana, quem quiser, e aí me enviar, porque aí a gente faz questões a respeito desse assunto. Aqui no livro, que eu mandei para vocês, só recapitulando aqui a página, esse é o capítulo 8, ó, aí no e-mail de vocês, funções recursivas, capítulo 8, eu mandei para vocês por e-mail. E aí, se alguém não recebeu, por favor, me avise aí que eu envio novamente, veja o que aconteceu. Aqui ele traz a teoria por trás das funções recursivas, tá? Ele traz a parte teórica. A respeito desse assunto, meus amigos, alguma dúvida? Função para fazer o exercício da função exponencial com e sem recursividade, tá? A respeito desse assunto, amigos, alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso ficar despreocupado? Não? Então, ótimo, show de bola. Nos encontramos, então, na semana que vem para fazer a continuidade desse assunto. Obrigado pela presença. Até semana que vem.